RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Neste Dia Internacional de Luta contra a VIH-Sida, uma mãe portadora da doença denuncia bullying que a filha sofre na escola. Discriminação continuam sendo as principais causas do abandono do tratamento contra o VIH-Sida. O Primeiro-Ministro visita Santa Cruz e cede propriedades do Estado à Câmara Local. Líderes da juventude de todos os municípios do país participam na Academia Juvenil da Ação Climática. Mau tempo na Ásia já provocou mais de 1 milhar de mortos e centenas de pessoas desaparecidas. O emissário do presidente norte-americano vai reunir-se amanhã com o presidente russo Vladimir Putin em Moscovo para prosseguir a discussão sobre o plano americano para pôr fim à guerra na Ucrânia. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. No Dia Mundial da Luta contra a VIH-Sida, Neuza Barros, mãe portadora do VIH-Sida, denunciou o bullying que a filha de 13 anos enfrenta por causa do estigma que ainda envolve a doença. A escola e especialistas pedem diálogo, informação e também respeito para travar comportamentos discriminatórios. Anabela Varela assina a reportagem. Neuza Barros decidiu abrir a câmara da rede social e enfrentar julgamentos, medos e preconceitos para defender a filha de 13 anos. Neuza, mãe de 4 menores, é portadora do VIH. Descobriu a condição em 2021 e não ocultou a situação aos filhos nem aos familiares mais próximos. Nunca imaginou, porém, que o bullying pudesse ferir o próprio vírus. Soube por terceiros que a filha era alvo de chacota entre os colegas. Daquela hora de cedo, eu estava a preparar pela escola. Me perguntaram, fral, para morrer que ele vem em casa de chora. Eu falei, não, mas esse colega que fral, mas sem mãe tem sido. Fral, sério que o colega fral que ele? Eu falei assim, fral, então vou por ir à escola. Eu fico na casa aquele dia, eu fico complexada, sem vontade de fazer uma coisa, eu fico a pensar assim, para morrer que minha filha sofre aquela. Além do vídeo, Neuza levou a denúncia aos pais dos alunos e expôs o caso numa reunião de encarregados na escola. Tanto que em conta, coisa que minha filha tem estado a passar, e também passa aquela junto com minha filha. A diretora Frama, é que nunca ele tem estado a saber se que ela se passava na escola, mas que a partir daquele momento que ele te foca, ele ajudasse. Para além da vergonha, o bullying afetou o rendimento escolar da filha, que acabou por repetir o ano. Joaquina Rodrigues, diretora do Agrupamento 1 de São Filipe, descreveu a reunião como um momento emotivo. A denúncia provocou impacto porque, apesar de campanhas anteriores, a realidade mostrou que há comportamentos que persistem. Aquilo levou-nos a repensar as nossas abordagens, porque chegamos à conclusão que esses alunos não fizeram isso por falta de informações, muito pelo contrário. Sentimos que há uma dose de maldade por detrás, e então, de imediato, passamos a fazer uma abordagem diferente em relação ao HIV. É claro que aproveitamos na hora para chamarmos a atenção aos pais encarregados de educação presentes, porque é um trabalho que tem que ser feito de forma conjunta, escola, família, no sentido de chamar a atenção aos nossos alunos para terem mais responsabilidade social, mais empatia. A escola prestou solidariedade a Neuza e acolheu a filha, oferecendo apoio psicológico. O agrupamento vai reforçar ações de sensibilização para prevenir episódios semelhantes, quer em relação ao VIH, quer a outras formas de discriminação. Nós não aceitamos, repudiamos qualquer forma de discriminação ou estigmatização nas nossas escolas. E reafirmo aqui que estamos a fazer um trabalho minucioso com os nossos parceiros, com a comunidade educativa, com os nossos alunos e funcionários, no sentido de garantir que a comunidade educativa seja mais responsável, mais consciente e, principalmente, respeitadora dos direitos e da dignidade da pessoa humana. A psicóloga Safira Lopes apontou o medo e os preconceitos sociais como raízes deste comportamento
herdadas de uma época em que o VIH não tinha tratamento. Defende diálogo aberto e partilha de informação sobre a doença e sobre sexualidade numa linguagem adequada desde a mais tenra infância. Te ajuda a trazer empatia. Para Maurício, se trabalhar com criança e ensinar, pôr no lugar daquele outro, se era o familiar, mal que sentia, ou se era bom que tinha ele, mal que sentia. Ensinar ela lida com esse tipo de situação lá. Tudo que ele não pode fazer na escola. Para Maurício, gosta de falar que silêncio é mais pior. Então, não é papel dele. Se não se papel dele, ele torna uma coisa que é normal. Sendo a família a célula principal da sociedade, cabe-lhe uma parte importante da solução. Combater o bullying, o estigma e os medos é responsabilidade dos pais. É que as pequenas coisas assim é que estão a fazer diferença. Mostra carinho, dá amor. E família é base para ajudar a combater aquele medo, aquela insegurança. No fundo desta história fica uma mensagem simples e urgente. O preconceito fere para além do doente. A violência verbal atinge pais, filhos, irmãos e avós. Educar em casa e agir na escola são passos concretos para pôr termo a esta dor e arrancar o preconceito pela raiz. Estigma e a discriminação continuam sendo as principais causas do abandono do tratamento contra o VIH-Sida, segundo a Presidente da Rede Nacional das Pessoas que Vivem com o VIH. O preconceito ocorre na família, na comunidade e até em alguns serviços de saúde, levando muitas pessoas ao medo e também ao isolamento. A Ednei Barros falou com a responsável. Josefa Rodrigues, presidente da rede, sublinha que eliminar o estigma é essencial para salvar vidas e garantir uma resposta eficaz ao VIH-Sida no país. Josefa Rodrigues diz que uma pessoa indetetável não transmite o vírus desde que esteja em tratamento contínuo e supervisionado. Primeiro também lá de família, para que relato que está a conta, e também alguns profissionais de saúde, que tudo, para não catar tudo no mesmo saco, mas tem profissionais de saúde que ainda e pessoas que vivem com HIV, que é da mesma zona, mas também estava a fazer relato na zona, mas tem HIV, então que ele é uma grande barreira para a pessoa que procura tratamento que te leva à morte. E não leva aquela preocupação ali para CCS-Sida, então CCS-Sida leva para o Ministério de Saúde, onde pode a forma que pessoas têm mais consciência, uma pessoa que tem HIV, mas hoje é que é fim do mundo, mas tem tratamento. E uma pessoa, siga esse tratamento direto, vive uma vida normal e fica indetetável. O que é indetetável? Indetetável quer dizer que passa alguém vírus, mesmo que tenha relação sexual com pessoa sem preservativo. A presidente da Rede Nacional de Pessoas que Vivem com VIH recordou que há 20 anos enfrentou forte discriminação ao receber o diagnóstico. Hoje, embora o preconceito seja menor, ela afirma que o estigma ainda persiste e continua a afetar quem vive com VIH. A mim, 20 anos atrás, quando descobri uma minha seropositiva, era uma discriminação pessoal. Pessoa que está estava em Cuba, principalmente não tocar, pessoa que está na boa companhia, pode estar um abraço, um aperto de mão, mas transmite vírus. E depois, no começo, quando dá diagnóstico, ainda tomava 12 grandes comprimidos por dia, 6 de pela manhã, 6 de noite. Hoje eu estou que evoluir, que hoje ainda toma só um grande de noite. E depois, aquele medicamento, mesmo pessoa que dá diagnóstico recentemente, faz esse tratamento na 3 meses, 4 meses, corretamente está indetetável. Mas ainda está falta de informação. Às vezes, pessoas próprias que têm esse preconceito. Nós hoje somos coisa. A mim estava na igreja. Então, tem a vizinha, ela é professora. Na hora de Pai de Cristo, um barulho de Pai de Cristo, quero saber que é o Pai de Cristo. A rede, que reúne mais de 400 membros, promove rodas de conversa semanais com apoio psicológico para ajudar especialmente jovens recém-diagnosticados a aceitar a condição e manter o tratamento. E no ato central do Dia Mundial de Luta contra a SIDA, celebrado sob o lema Eliminar as Barreiras, Transformar a Resposta à SIDA, o Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, afirmou que Cabo Verde apresenta uma situação razoavelmente boa no controle da epidemia, apesar dos desafios globais. Ednei Barros falou com o governante. Atualmente, 3.100 pessoas estão em tratamento, com cerca de 300 novos casos anuais e uma taxa de prevalência de 0,6% entre mulheres e 0,5% entre homens. A maioria dos
dos casos ocorre entre jovens, apontou o ministro. Jorge Figueiredo pontuou, entretanto, que Cabo Verde registra grandes avanços na prevenção e no tratamento. Nós temos cerca de 80% das pessoas afetadas por esta doença cobertas. Significa que faltam ainda cerca de 20% que estão mais ou menos desaparecidas, tendo em conta a mobilidade que o país apresenta. Temos que melhorar esse item. Estamos bem classificados por parte da OMS na nossa luta que pretende ser até 2030 a eliminação do HIV/SIDA do nosso país. Nós neste momento tínhamos cerca de 7.200 pessoas, estão neste momento 3.100 pessoas em tratamento do HIV. Apesar dos desafios da redução do financiamento internacional, Cabo Verde mantém o sistema de resposta ao VIH, mantendo níveis de cobertura considerados exemplares, afirma o ministro. Uma redução substancial de cerca de 30% a 40%. Isso coloca só em 2024 mais do que 1 milhão de pessoas sem tratamento, sem acesso a tratamento a nível do mundo. E neste momento, somando, são cerca de 9 milhões de pessoas que estão sem tratamento a nível mundial. Em Cabo Verde, apesar das dificuldades, mantivemos o sistema, reforçamos. E quanto ao desafio do estigma, Jorge Figueiredo assegurou que o governo vai agir e reeducar sempre que houver quebra de sigilo ou comportamentos discriminatórios por parte de profissionais da saúde para evitar que o estigma leve doentes a abandonar o tratamento. Eu acho que o estigma é uma coisa absolutamente inaceitável, é uma manifestação individual. Depende muito do nível educacional e sempre que nós identificarmos atitudes menos corretas, pode ter a certeza que iremos intervir no sentido de afastar a pessoa ou então reeducá-la no sentido de se comportar de forma diferente. Não é previsível e não é aceitável que Cabo Verde reduza as suas taxas de cobertura por razões que não sejam individuais, isto é, dependentes da pessoa. O ministro da Saúde frisa que a resposta ao VIH/SIDA não depende apenas do sistema de saúde, mas também do compromisso contínuo das instituições, da sociedade civil e de cada cidadão. E o nosso país vai solicitar à ONU Habitat e a todo o sistema das Nações Unidas apoio para a elaboração de vários instrumentos estratégicos de gestão territorial que precisam ser atualizados. A posição foi defendida pelo Ministro das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território, Vítor Coutinho, no âmbito da visita a Cabo Verde, a diretora executiva da ONU Habitat, que defende, como eixo do trabalho deste programa da ONU, a promoção da resiliência urbana. A Miriam Lopes dos Santos tem os detalhes. A ONU Habitat, Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, está num momento estratégico após a aprovação do seu plano 2026-2029. A diretora executiva Ana Cláudia Rosbach considera que a visita a Cabo Verde é um marco nesse novo planejamento. E a gente espera fortalecer ainda mais essa colaboração, e poder trabalhar aqui com Cabo Verde para a implementação desse plano, Cabo Verde acaba de passar também, sofrer efeitos da mudança climática, desastre que afetou a vida das pessoas, mas a casa das pessoas, Então esse é um eixo do nosso trabalho de reconstrução, de recuperação, de promoção da resiliência urbana que nós pretendemos fortalecer aqui em Cabo Verde. Nós temos trabalhado com as 22 municipalidades aqui em Cabo Verde. Esse trabalho com os governos locais também é um trabalho que fazemos em outras partes do mundo, com temas vários, de fortalecimento das capacidades municipais, capacidades de financiamento, as capacidades de atuação municipal, as capacidades de resposta, espaços públicos, etc. Então, o nosso trabalho é mais no sentido de fortalecer um ecossistema, para que a produção habitacional, para que a política habitacional tenha um impacto social, tenha um impacto urbano, e possa contribuir no enfrentamento desses grandes desafios. Cabo Verde pretende atualizar todos os instrumentos de gestão territorial na sequência das ocorrências derivadas de tempestades e chuvas torrenciais. O ministro que tutela as infraestruturas, habitação e ordenamento do território, Vítor Coutinho, quer o suporte que já vem de longa data das Nações Unidas. Nós vamos solicitar no Habitat e não só, ao todo o sistema das Nações Unidas, apoio na elaboração dos vários instrumentos estratégicos que nós precisamos. Temos que atualizar a Diretiva Nacional de Ordenamento do Território, os esquemas regionais de ordenamento do território, o Plano Diretor municipal
quer dizer, vamos ter que mexer em todo o sistema de ordenamento e gestão territorial. Então, essa cooperação, este momento pode ser um momento para nós fortificarmos e fazer uma solicitação formal para nos ajudar a desenhar todos esses instrumentos, porque vamos ter que atualizar os instrumentos de gestão territorial todos, pois após esses dois fenómenos excepcionais, todos os instrumentos são desatualizados. Todos os instrumentos nacionais de gestão territorial e municipal. Então, essa presença, e vamos pedir assistência técnica nessa matéria, porque é fundamental que Cabo Verde se adapte, se prepare para esses novos tempos. Começamos a preparar com instrumentos de gestão territorial. Até a construir a tal cidade resiliente e comunidade resiliente, temos que ter os instrumentos todos com essa perspectiva de resiliência incorporada. A diretora executiva da ONU Habitat foi recebida no período da manhã pelo primeiro-ministro e deve visitar no período da tarde o Conselho de São Miguel. Já temos 13 horas mais 16 minutos e vamos agora em direto a Santa Cruz, onde está o primeiro-ministro José Luís Correia e Silva, que na manhã de hoje assinou o memorando que transfere para o município terrenos que eram do Estado. O primeiro-ministro vai também visitar algumas instituições e pontos turísticos, conforme nos conta a repórter Ângela Monteiro. Ângela, muito boa tarde. O que é que aconteceu de manhã? O que é que está previsto? Boa tarde, Anatólio, e aos ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Anatólio, o primeiro-ministro exatamente inicia uma visita de 2 dias ao município de Santa Cruz e, como bem disseste, de manhã já aconteceu a assinatura de 2 protocolos importantes na Câmara Municipal e agora estamos na visita técnica com uma comitiva do primeiro-ministro aqui na zona de Achada Fazenda. Sr. Primeiro-Ministro, muito boa tarde, em direto para a Rádio Cabo Verde. Uma visita que diz muito aqui para o município, que também foi castigado pelas últimas chuvas, e agora esta visita para mostrar o reforço desta parceria entre a Câmara e o Governo Central? Exatamente, uma parceria que tem sido muito boa. E quem ganha com isso são as pessoas, os cidadãos, os munícipes de Santa Cruz, quer na requalificação urbana e ambiental, infraestruturas desportivas, reabilitação do património, e esta visita vem no sentido de reforçar. Primeiro, nós assinamos hoje 2 protocolos importantes. Um tem a ver com uma situação que já dura há muitos anos. As famílias que foram deslocadas na altura da construção da barragem de Figueira Gorda, da zona daquela zona envolvente, sim, de Boaventura, vão ter seu certificado de propriedade. Passam a ter a casa própria registrada. Já reclamavam há muito tempo para isso, para ter essa oficialização. Há muito tempo, sim, isto vai acontecer. Em segundo lugar, assinamos um protocolo importante de parceria para a criação de um parque agroindustrial em Santa Cruz, tendo em conta a vocação agrícola deste concelho. Depois visitamos várias obras que estão em construção na área da construção de estradas de acesso e melhoria de condições para investimento privado em zonas que já estão com alguma dinâmica. Isso vai acelerar o processo. Habitação social, que estão em construção 2 casas sociais. Terminando essa fase, vai entrar mais uma segunda fase através da IFH, com parceria, porque a Câmara disponibiliza terreno, e a IFH constrói e lança o concurso para a construção e depois disponibiliza a bons preços para, particularmente, os nossos jovens que precisam ainda de ter habitação. Acredita o Governo que isso vai resolver o problema habitacional, principalmente na camada juvenil? Porque vai ajudar, porque não é só a oferta de mais casas, mas nós temos todo um pacote de condições, de facilidades que aprovamos agora o Orçamento de Estado para 2026 relativamente à bonificação da taxa de juros, que anda a 2%, agora a bonificação vai ser 55%, até 55%, isso baixa significativamente o custo do financiamento para a habitação. Depois a garantia, que é concedida para aqueles que querem ter construção e ter uma casa própria, ou adquirindo ou construindo. Ter uma garantia para ir ao banco e para conseguir cobrir os 15% que o banco normalmente exige. Isto são um conjunto de facilidades que os jovens deverão aproveitar para, ao mesmo tempo que se aumenta a oferta de casas, terem a possibilidade agora de adquirir ou de construir uma casa própria. Aqui em Santa Cruz também, ainda pela manhã, neste período também vão visitar alguns projetos que têm a ver com aldeias rurais também aqui no município. Sim, valorização turística e ambiental de aldeias rurais é um projeto muito bom
porque transforma as aldeias em espaços onde podem receber turistas, as famílias, reabilitando as suas casas, criando as condições básicas, ao mesmo tempo reabilitando a envolvente. São projetos que estão a acontecer um bocado por alguns concelhos aqui em Cabo Verde e particularmente em Santa Cruz. O Primeiro-Ministro que continua amanhã com a visita ao município de Santa Cruz. Senhor Primeiro-Ministro, hoje também o dia de luta contra a HIV-Sida. Qual é a mensagem? A mensagem é de prevenção, é de também ocupar-se daqueles que estão com a doença, garantir que tenham uma vida saudável, uma vida normal, uma vida tranquila, com cuidados acrescidos. Depois muita sensibilização relativamente à problemática da SIDA, HIV, porque é uma doença que é prevenível e deve-se fazer toda a ação de continuação dessa prevenção. E a marcação dessas datas aqui, a sua celebração, é precisamente para alertar, chamar mais atenção para a questão e fazer mais prevenção e o preconceito também, porque as pessoas vivem, não é desejável, mas as pessoas que estão com a doença vivem tranquilamente, né? Tem que ter cuidados redobrados, mas não há nenhuma razão para nenhum estigma, nenhuma provocação de situações de discriminação, porque são cidadãos normais e devem ser tratados como cidadãos normais com todos os seus direitos. Muito obrigada. O Primeiro-Ministro, então, terá essas considerações sobre o dia de hoje e vai, então, continuar a sua visita ao município de Santa Cruz, centrada no desenvolvimento local e também na valorização de investimentos nos setores importantes aqui no município de Santa Cruz, setores agrícolas, turísticos, mas também da juventude e inclusão social. O Ministro que está aqui acompanhado por uma comitiva grande e inclui o Ministro da Educação, o Ministro também da Promoção de Investimentos e o Presidente da Câmara e os eleitos municipais a acompanhar esta visita do Primeiro-Ministro que vai até amanhã. Obrigado. 3h mais 22. Primeiro-Ministro Zé Luís Correia Silva de visita ao Conselho de Santa Cruz. E o sucesso da avaliação nacional de riscos de lavagem de capitais, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação das armas de destruição em massa depende do engajamento e compromisso de cada instituição pública e privada que integra os grupos de trabalho. O alerta é da Ministra da Justiça, da abertura do workshop de formação sobre avaliação nacional de riscos que arrancou hoje aqui na Praia. A iniciativa é provida pelo Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental, conhecido pela sigla GIABA. O José Antônio dos Reis tem uns pormenores. O encontro de 5 dias visa atualizar a avaliação nacional de riscos de lavagem de capitais, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação das armas de destruição em massa. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, nota que Cabo Verde tem se afirmado como país de instituições fortes, estabilidade democrática, respeito pelos direitos fundamentais e comprometimento com a legalidade, mas alerta que, como qualquer Estado moderno, o arquipélago enfrenta riscos complexos que requerem cooperação e respostas coordenadas. A avaliação nacional de riscos insere-se precisamente nesta narrativa institucional. Um Estado que se revisita, que se analisa, que se autoavalia, procura as suas vulnerabilidades sem receios e que constrói soluções sólidas, sustentáveis e fundamentadas. Este workshop enquadra-se também num conjunto de reformas estruturantes que o Governo de Cabo Verde tem vindo a implementar, nomeadamente no domínio da prevenção e combate à criminalidade económica e financeira. A governante pediu engajamento e compromisso por parte de todas as instituições públicas e privadas que fazem parte do grupo de trabalho da avaliação nacional. O relatório que nós tivemos acesso das avaliações anteriores diz-nos que houve pouco envolvimento de algumas instituições. É por isso que nós estamos a dar esta formação, primeiro, para que todos possam entender o que é que está em causa. É isso que se está a fazer agora, está-se a fazer isso. Portanto, vão entender melhor durante a formação qual é o papel de cada um. Como eu disse, é virar-se para dentro, cada instituição, depois exteriorizar-se. A ação de formação é financiada pelo Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental, GIABA. O representante do secretariado do GIABA, Lansana Dabo, explica que a formação se insere na terceira avaliação mútua que começa em meados de fevereiro e manifestou-se preocupada
preocupado com a instalação de regimes militares em 5 países da região da CEDEAO. Sim, é verdade, e é muito difícil, porque o trabalho do GIABA está relacionado com a boa governança, democracia, mas depois da instalação do regime militar é muito complicado. O workshop sobre a avaliação nacional de riscos de lavagem de capitais visa capacitar os integrantes dos grupos de trabalho para identificar, avaliar e compreender os riscos de lavagem de capitais, ação de capacitação que decorre de hoje até sexta-feira. E a cidade capital acolhe durante 2 dias a formação em orçamentação sensível ao género, destinada aos representantes de várias autarquias e também entidades governamentais. O encontro, que pretende reforçar competências e garantir que os orçamentos públicos respondam de forma justa às necessidades de mulheres e também de homens, conforme a Dina Almeida. A orçamentação sensível ao género permite identificar e avaliar os diferentes desafios que afetam de forma distinta homens e mulheres, a fim de se construir uma sociedade mais justa e democrática, reforça Marisa Carvalho, que relembra as leis e estruturas existentes no país. Desde 2018 que o país está dotado de uma comissão interministerial para a transversalização do género. Por outro lado, desde 2019 que o país está dotado de legislação para permitir a orçamentação sensível ao género. Mais do que transversalizar, esta medida só tem sentido se as diferentes necessidades de homens e mulheres forem efetivamente consideradas nos orçamentos públicos. Segundo o representante da Unicef em Cabo Verde, a igualdade de género é essencial para o desenvolvimento sustentável. Em 2025, 63,8% dos programas do orçamento do Estado têm a igualdade de género como objetivo principal, e em 2026 este valor sobe para 64,4%. Estes dados refletem o forte compromisso do governo de Cabo Verde com a igualdade de género como base para um desenvolvimento inclusivo e sustentável. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social alerta para as desigualdades persistentes, desde a educação à saúde, e sublinha o papel fundamental das autarquias por serem um nível de governação mais próximo das comunidades. Convém que, a nível do orçamento, comecemos a dar devida atenção ao que deve ser resolvido. Nas políticas de género, está claro para todos que no acesso à educação, do ensino básico, do ensino secundário, as meninas estão claramente em vantagem em relação aos rapazes. É preciso dar uma atenção muito especial aos meninos no acesso à educação e a sua permanência no sistema de educação. Mas também está claro para todos que na idade adulta as mulheres ficam para trás. É preciso também, a nível do orçamento, no acesso a rendimentos, no acesso à saúde, no acesso à habitação, ser dada uma atenção muito especial às mulheres. A formação em orçamentação sensível ao género, que decorre durante 2 dias na praia, visa capacitar técnicos municipais, membros da Comissão Interministerial de Género e a Direção-Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão. E responsáveis de várias instituições sociais juntam-se hoje da praia para definirem as coordenadas de uma futura base integrada de dados sobre a violência com base no género. Uma iniciativa inserida no projeto de fortalecimento dos espaços e capacidades de atenção e prevenção de vítimas do VBG, coordenado por Victoria Seoane. Para esta responsável, ter uma base de dados é essencial para a criação de um sistema de informação que dê um melhor combate à violência com base no género. Esta base de dados pretende unificar o trabalho nos casos de VBG, unindo ao ICIEG por parte do Ministério da Família e a Direção-Geral de Recursos de Serviços Prisionais por parte do Ministério da Justiça, para não ter um sistema de informação integrado que tem a vítima e o agressor como um todo, para não fazer um acompanhamento daquele caso de VBG de uma maneira mais ciente e mais integrada. Há dias, recortes, a presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género queixava-se da falta de dados sobre a violência com base no género em Cabo Verde.
Marisa Carvalho insiste no reparo e realça a necessidade do país ter números sobre a violência contra as mulheres para ajudar na gestão dos dados administrativos. Porque nós precisamos de ferramentas que nos ajudem não só a fazer o registro, mas principalmente para fazer o acompanhamento. Nós estamos empenhados cada vez mais a não prestar uma assistência emergencial, não só quando os casos ocorrem, mas acima de tudo a fazer um acompanhamento integral daquilo que são as necessidades das vítimas e dos seus familiares, Portanto, trabalhar de forma integrada também com os seus dependentes e com os seus familiares. Portanto, é importante termos estas ferramentas, a tecnologia ao nosso dispor, que nos permitem depois trabalhar de forma consistente relativamente não só às vítimas, mas também com os agressores. Nós não trabalhamos diretamente com os agressores, nós facultamos quem o faz, que é a Direção-Geral de Reinserção Social. Portanto, isto vai ser uma complementariedade grande nestas duas valências, não só de seguimento das vítimas, mas depois de fazer essa integração com os agressores. Definidas as linhas mestras da futura base de dados sobre a violência com base no género, o documento deve ser submetido à Comissão Nacional de Dados, que tem o poder de o validar antes da sua entrada em vigor, uma vez que estão em causa informações sensíveis. E no reforço da literacia climática, líderes da juventude de todos os municípios do país participam durante 4 dias na Academia Juvenil de Ação Climática, um evento que propõe informar e dar aos participantes conhecimentos e práticas que possam transformá-los em atividades capazes de ajudar as suas comunidades e o país a serem resilientes face às alterações climáticas. O José Pedro Santos acompanhou o arranque da formação. 25 jovens representativos de todo o território nacional participam em São Vicente na primeira Academia Juvenil de Ação Climática, um fórum de 4 dias que visa formar, dar aos participantes ferramentas que os permite construir lideranças ativas através da execução de microprojetos climáticos com impactos comunitários, uma ação que o ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude considera fundamental para um pequeno país insular como Cabo Verde. Porque as alterações climáticas afetam sobremaneira pequenos estados insulares como Cabo Verde, que para além dessa vulnerabilidade que é geográfica e do contexto, tem também vulnerabilidades a nível financeiro e são estados que, digamos, contribuem menos para tudo isso que estamos a viver a nível de alterações climáticas. Por isso, para além da ação que devem fazer, essa capacitação dos seus jovens, essa consciencialização que é preciso que toda a sociedade tenha, e os jovens são os atores fundamentais nessa consciencialização e nessa ação que tem que se fazer de forma emergencial. Os jovens da Academia de Ação Climática, promovida pelo Instituto da Juventude e Desporto, em parceria com a LuxDev, serão potenciais embaixadores dessa imensa sensibilização que se quer para que as sociedades deem a devida atenção ao assunto, que o ministro Carlos Monteiro quer estar para além do mediatismo. A questão do ativismo não é só a questão de poder reivindicar, é preciso saber em concreto como agir. E é isso, porque os jovens têm essa natureza reivindicativa. Vem a nível internacional que existem muitas associações, muitos ativistas, até com, digamos, muito mediáticos a nível internacional, com muitos seguidores, mas é preciso também, quando eu falava no início da minha resposta, o apelo à responsabilização, perceber que não é só reivindicar, não é só ter mediatismo nas redes sociais e dizer que estamos agora a reivindicar junto dos governos, a nível nacional, junto das organizações internacionais, e o trabalho fica por aí. Não, é ter esse sentido prático. É muito mais do que reivindicar, é perceber como é que a juventude pode ser parceira de Estados centrais, locais, organizações internacionais na construção de soluções e na sua implementação. Com a situação da calamidade ocorrida em São Vicente, em consequência da tempestade Erin, Elvis Andrade, representante da juventude do município da Praia, considera um privilégio estar entre os que poderão dar um contributo para que no futuro as coisas possam ser diferentes. A expectativa é enorme por causa de Cabo Verde. Nos últimos anos, recentemente aqui em São Vicente, houve um grande problema relacionado ao clima, que é as chuvas em que várias pessoas ficaram penalizadas. Então, esse momento nos traz oportunidades de poder conhecer e poder também saber quais são os próximos passos que devemos dar nós como jovens para que no futuro não venha a acontecer isso. Ao longo dos 4 dias de formação, os jovens, sob a orientação de especialistas, debaterão temas ligados às mudanças climáticas e serão desafiados a elaborarem projetos que, por meio de votação, serão escolhidos os 3 melhores a serem implementados. E a Ilha do Sal recebeu durante 4 dias um grupo de 12 jovens voluntários do Centro da Juventude de Ponta do Sol, Ribeira Grande, Santo Antão, visando troca de experiências. A iniciativa, enquadrada no âmbito do programa Mobi Jovem, promovido pelo Instituto de Desporto e da Juventude, integra um intercâmbio juvenil que pretende reforçar competências, promover a participação cívica e fortalecer laços entre jovens das duas ilhas. O Valdemar Almeida assina o trabalho.
O programa desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal do Sal e a Associação Juventude Salense inclui atividades sociais, comunitárias, culturais, recreativas e desportivas em vários pontos da ilha. A diretora da Juventude da Câmara Municipal do Sal, Carla Conceição, anfitriã do evento, sublinhou que o intercâmbio representa uma oportunidade concreta de aprendizagem e crescimento, permitindo aos jovens conhecerem novas realidades e reforçarem o espírito de liderança e ampliem a capacidade de intervenção nas suas comunidades. Aquilo que é a intenção desse intercâmbio é uma mistura, uma mistura de atividades. Existe apresentar que este não apresentar que as nossas, a gente espera o que é que não pode melhorar, o que é que não pode beber de seus, que é fazer lá e o que é que não fazer ali, então que é para poder dar uma resposta melhor a nossa comunidade e para nós jovens também dali de Sal. Entre os jovens visitantes, Vander Pires manifestou entusiasmo com a participação, afirmando que a experiência abre novos horizontes e fortalece os laços entre a juventude cabo-verdiana, permitindo assim conhecer novas práticas, partilhar ideias e sentir na prática como o envolvimento comunitário pode transformar realidades. Esse tipo de intercâmbio aí é sempre bom, é para conjugar ideias, para modo nós e nós trazer a nossa experiência e nós também ouvir que é para não poder e partilhar as ideias junto, tanto que não está a desenvolver lá e tanto tens também que está a desenvolver aí. O jovem técnico do Centro de Juventude da Ribeira Grande de Santo Antão, Alex Andrade, explicou que o projeto nasceu com o intuito de criar um espaço de partilha entre jovens de diferentes realidades. É dois ilhas diferentes, mas o intuito é partilhar experiências. Então, nós trazemos experiências que nós temos de voluntariado lá. Este MBS bem explica a gente tudo o que tem feito aí em prol dos jovens aí na sala, que com o mesmo objetivo, que é enriquecer ambas as partes para não dar uma melhor resposta para jovens de Cabo Verde em geral, né? O programa de 4 dias inclui ações de voluntariado, sessões formativas, visitas culturais, práticas desportivas e momentos de integração com os jovens locais. E um jovem cabo-verdiano de nome José Soares tem estado a despontar enquanto praticando o futebol americano. Como estudante, José Soares deu nas vistas jogando em Portugal e neste momento ele está a competir como profissional na Alemanha. O sonho, conforme apurou o Moisés Évora, é chegar aos Estados Unidos da América. José Soares é um jovem de 22 anos que joga futebol americano na Alemanha. Tudo começou em Portugal, onde seguiu para estudar em 2022. Através de um irmão, ele começou a praticar na equipa Lisboa Navigators e José Soares gostou da experiência e ele foi aprendendo e com muito trabalho e dedicação ele evoluiu. Não tardou que o seu nome passasse a ser conhecido e daí ter surgido um convite de um clube alemão. Ele é um soldo para poder falar da som de jogar nos Estados Unidos, porque nível é muito alto, todo treinador, todo jogador é importado, todo jogador é americano e esse, na posição difícil, ele escolhe uma pessoa que na tape, que é vídeos como tenta jogar, me pareceu-me que tinha um certo qualidade, mas meio com o pé atrás, porque era americano, nunca me tinha jogado, muitas vezes o jogo tem 2 anos, mesmo que me melhor defensor de Portugal, decidi chamar-me Batista e foi lá que tudo enquanto muda, lá como eu ia realmente o que era futebol americano, estou a conviver todo dia mais americano, treinador americano, ou de exigência, ou de respeito para esse, e lá que tudo enquanto bem muda, como consegui adaptar e ser titular numa equipa sul-americana nem a primeira ano. É o nome de equipa na Alemanha? É Potsdam Royals. José Soares adiantou também que já há contactos de um colégio norte-americano interessado nos seus serviços. O jovem tem 1,95 m e 128 quilos e joga no setor defensivo. Já temos 13 horas mais 38 minutos e meio. Da Ásia chega-nos a informação de que mais de 1000 pessoas morreram devido a fortes intempéries no sudeste asiático. Uma parte da Ásia, em plena época das monções, está a enfrentar as consequências da passagem de potentes ciclones ou tempestades que resultaram em inundações. Indonésia, Sri Lanka, Malásia e Tailândia totalizam mais de 1000 mortos e várias centenas de pessoas desaparecidas devido às intempéries. Um ciclone no Sri Lanka e uma potente tempestade na Tailândia, Malásia e também Indonésia, especialmente na
grande ilha de Sumatra provocaram chuvas torrenciais da região que causaram pelo menos 593 mortos e 468 pessoas desaparecidas, segundo um balanço provisório das autoridades. Apesar de estar sob forte pressão, na sequência daquela que é considerada a pior catástrofe do país desde o terremoto e também do tsunami que resultou em mais de 2.000 mortos em 2018 no seu país, o presidente da Indonésia optou por não pedir ajuda internacional, contrariamente ao seu homólogo do Sri Lanka, que decretou o estado de emergência. No sul da Tailândia, as chuvas torrenciais provocaram as piores inundações dos últimos 10 anos e pelo menos 176 pessoas mortas. O emissário de Donald Trump vai reunir-se amanhã com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou para prosseguir a discussão sobre o plano norte-americano para pôr fim à guerra na Ucrânia. Esta viagem à Rússia terá lugar na sequência das negociações de ontem entre as delegações norte-americanas e ucraniana na Flórida, consideradas produtivas pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. O chefe da diplomacia norte-americana advertiu, no entanto, que ainda há muito trabalho a fazer para se chegar a um acordo. Volodymyr Zelensky está sob forte pressão, tanto militar como política, num momento em que Donald Trump manifesta otimismo quanto à resolução do conflito iniciado há quase 4 anos pela Rússia. Já temos 13 horas mais 40 minutos e meio, sensivelmente. Na reta final deste jornal, vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Tivemos há instantes um aparelho da TACV que fez uma ligação entre São Nicolau e o aeroporto de São Pedro em São Vicente. O aparelho já lá está, portanto, se tinha compromisso com alguém que foi de São Nicolau para São Vicente, pode ir para o aeroporto, que o aparelho já lá está. Pela via, em termos de outros voos domésticos, não temos nenhuma ligação neste momento. Parece-me que temos o aparelho da TAP que está em movimento aqui no aeroporto da Praia, vai para Lisboa, deve chegar por volta das 6 horas e 35 minutos na capital portuguesa, este voo da TAP que parte agora da Praia. Já também levantou voo em São Vicente, uma outra aeronave também da TAP, também vai para Lisboa e deve chegar na capital portuguesa às 6 horas mais 16 minutos. E temos uma outra aeronave da TACV que partiu da Ilha do Sal, vai para São Vicente, a aterragem está prevista para as 2 horas mais 15 minutos. E finalmente uma terceira aeronave que é a aeronave da Global, que partiu agora da Praia, vai para Boa Vista e deve aterrar no aeroporto de Rabila às 2 horas e 4 minutos. Outras aeronaves também vão para Boa Vista, essencialmente voos charters e também low cost que vão para ilha turística. Pela via marítima, neste momento o movimento é inexpressivo. O Liberdade parece-me que está neste momento no porto de Tarrafal em São Nicolau. O Criolla navega neste momento da Brava para Vale dos Cavaleiros, depois virá aqui à praia, já deve ter percorrido neste momento cerca de 1/3 da travessia. Aliás, já está mesmo no porto de Vale dos Cavaleiros, o Criolla atualizando aqui as informações. O Liberdade, conforme dissemos, estava no porto de Tarrafal, já partiu e deve ir para o porto da Palmeira, na Ilha do Sal. O Liberdade que ainda está mais perto do porto do que do extremo sul da ilha de São Nicolau. Ficamos então por aqui, faremos agora do movimento das marés, bem como que nos dias as tabelas solares. Por hoje, segunda-feira, 1º de dezembro, o sol despontou às 6 horas 43 minutos e 51 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 2 minutos mais 26 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, vai sair pelo leste daqui a pouco às 14 horas mais 59 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 9 horas e 13 minutos e a seguinte será às 21 horas mais 32 minutos. E a primeira pré-bar foi às 2 horas e 46 minutos e a seguinte será às 15 horas mais 32 minutos. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 20 horas e 27 minutos até às 22 horas mais 27 minutos. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar será às 10 horas e 3 minutos e a seguinte acontece às 22 horas mais 27 minutos. E a primeira pré-bar será às 3 horas e 43 minutos e a seguinte acontece às 16 horas mais 22 minutos. Os dados apontam que amanhã será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 8 horas e 50 até às 10h50, ou então mira das 21 horas e 22 minutos até às 23 horas e 22 minutos. Já temos 13 horas e 43 minutos. Anatólio Lima, recordemos os títulos. Precisamos que neste Dia Internacional de Luta contra o VIH-Sida, uma mãe portadora da doença denuncia bullying que a filha sofre na escola. Estigma e discriminação continuam sendo as principais causas do abandono do tratamento contra o VIH-Sida. O Primeiro-Ministro visita Santa Cruz e cede propriedade do Estado de terrenos do Estado à Câmara Local. Líderes da juventude de todos os municípios do país participam na Academia Juvenil da Ação Climática. Mau tempo na Ásia já provocou mais de 1 milhar de mortos e centenas de pessoas desaparecidas. O emissário do presidente norte-americano vai reunir-se amanhã com o presidente russo Vladimir
Vladimir Putin em Moscou para prosseguir a discussão sobre o plano norte-americano para se pôr fim à guerra da Ucrânia. Tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.